Bom, e vamos continuar nesse clima de Natal, porque afinal tá chegando aí, tá bem pertinho o Natal, a gente já tá nesse clima total, né, semana de Natal, e é também tema da nossa entrevista agora. Nova Manhã. Entrevista. Porque a gente sabe que principalmente nesse período de fim de ano, as datas comemorativas, elas podem lembrar ainda mais alguma ausência ou alguma dor mesmo, quem está passando por um período mais difícil. E a gente convidou para falar sobre esse assunto o fundador do movimento Infinito, que promove o acolhimento mútuo e a validação do luto, o Tom Almeida. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Bem-vindo ao jornalismo da Nova Brasil, Tom. Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado por abrir espaço para a gente falar sobre esse tema aí tão importante. Pois é, tão importante, mas ao mesmo tempo ele é tão evitado. A gente chega nesse fim de ano e vive aquele momento, às vezes até de euforia, de alegria, todo mundo se confraternizando. Queremos falar de coisas boas, obviamente. Mas qual é o mal que a gente causa para a gente mesmo e para as pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes de ignorar essa dor que vem mais forte e por que vem mais forte justamente nesse período, Tom? Eu acho que nesse período agora das festas, eu acho que todos os nossos lutos, eles gritam, eles falam mais alto, porque tudo mostra esse vazio às vezes que existe. Então a gente está falando às vezes do luto pela morte de alguém que a gente ama, pelo rompimento de alguma relação, por uma separação, pelo rompimento de uma amizade, pela uma mudança de cidade, o distanciamento de alguma pessoa. Então, tanto fisicamente aquela cadeira vazia que está ali, ou então uma tradição, uma receita que tal pessoa fazia. Então, acho que nesse momento do Natal, que é o período de muita, né, história, né, que a gente vive isso durante toda a nossa vida, muitas pessoas estão passando podem estar vivendo algum tipo de luto. E nesse período é onde isso fica mais evidente. Fora que, como você estava dizendo, tem essa pressão que vem de fora, né? De seja feliz, é momento de celebrar, é o momento que só cabe isso. E daí, muitas vezes, esse sofrimento, a gente não tem como um lugar para expor. Então, e muitas vezes, o que a gente vive dentro não está correspondendo com o que está acontecendo fora. E a gente se sente culpado, a gente se sente inadequado, desajustado e muitas vezes julgado, porque traz ainda mais sofrimento para aquele sofrimento que a gente já tem. Pois é, e aí, primeiro, então, a pessoa que está vivendo esse luto, essa dor, como ela deve agir e as pessoas que estão à volta, porque a gente fica às vezes sem saber, muitas vezes, como falar, o que falar. Não vou puxar esse assunto para também não cutucar a ferida, como muitos falam. Como que a gente lida com tudo isso, Tom? Eu acho que o primeiro ponto para a pessoa que está vivendo esse luto, algum tipo de luto, porque o luto é um processo natural, que a gente vive por conta de um rompimento importante, um rompimento afetivo importante, seja por morte ou algum outro tipo de rompimento. Então, eu acho que a primeira coisa é entender que isso que você está vivendo é natural, você não está errado, não é algo errado. E principalmente as pessoas às vezes pensam, nossa, mas já faz tanto tempo, como é que ainda estou sofrendo? Porque às vezes o luto é dessa forma, ele não tem um prazo de validade, ele não tem a forma de viver, ele é muito individual, cada um vai viver a sua forma. E nesse momento de datas importantes, ele é como se fosse um gatilho que se aperta e aquela saudade volta de uma forma bastante importante. Então o primeiro ponto da pessoa que está vivendo luto é entender que está tudo bem, que isso que ela está passando é natural, ela não está errada, ela não está deslocada. É aceitar, acolher esse sentimento. E a partir de entender o que ela sente, ter clareza do que ela precisa. Eu acho que esse ano eu não preciso participar das celebrações, eu acho que esse ano eu vou me recolher. Ou então, eu vou fazer esse pedido, eu vou colocar esse limite. Mas eu vou ficar até tal hora. Ou então, eu vou pedir para alguém me acompanhar. Eu vou deixar claro, eu vou mandar uma mensagem para o grupo e vou contar que, olha, esse ano eu estou mais emocionado. Então, se eu me emocionar à noite, está tudo certo. Não tentem me salvar, deixa eu sentir o que estou sentindo. Ou então, para as pessoas de fora entenderem, mandar uma mensagem também, dizer, olha, eu sei que esse ano talvez para você seja mais desafiador, mas eu queria que você contasse comigo. Ou então, eu sei que esse ano está difícil,
mas venha assim mesmo em casa, com a sua tristeza, com a sua alegria. A gente vai respeitar qualquer sentimento que você trouxer. Tudo é bem-vindo. Então eu acho que é tanto de um olhar interno para a pessoa que está vivendo se entender, entender os seus sentimentos, entender o que ela precisa e os limites, e as pessoas de fora, nós como sociedade, as pessoas que estão vivendo ao redor de alguém que está vivendo uma dor, um desafio, acolher, entender, e não tentar forçar, tentar esconder. E às vezes perguntar, você gostaria de falar sobre isso, ou você prefere que a gente não converse? Então acho que são sempre perguntas honestas, e não perguntas com julgamento, no sentido de acolher. A sua dor também é bem-vinda, ela não está incomodando. Olha só que legal, assim, né? Tanta reflexão sobre um assunto que às vezes pode ser tão dolorido e muitas vezes, a gente foge desses assuntos justamente por causar ali um certo desconforto. A nossa ouvinte Isabel de Sapopemba, ela falou, nossa, que bom que vocês estão falando sobre isso. Em janeiro desse ano eu perdi meu filho de 21 anos, só Deus sabe, agradeço demais por vocês serem meus companheiros diários. A Isabel, e ela falando que ela prefere não falar, por exemplo, que é como ela se conforta, né? Às vezes preferindo não falar sobre esse assunto. Tom, agradeço demais por essa conversa. Tom Almeida, fundador do Movimento Infinito, que promove acolhimento mútuo, a validação do luto. Muito obrigada por dividir os seus conhecimentos com a gente e para a gente poder também, né, levar tanto conhecimento para as pessoas nesse fim de ano. Um ótimo fim de ano para você, com as suas dores, com as suas alegrias e que a gente possa começar um 2025 ainda melhor. Obrigado pelo convite. Um abraço para Isabel. Isabel, eu sinto muito e que bom que você tem clareza do que você precisa. Deixe isso claro para as pessoas do que você precisa e tá tudo certo. E sinto muito mesmo. Um abraço para todo mundo, que viva o Natal e essas festas de final do ano da forma mais possível que for. Então, que atravesse isso da melhor forma que for. Obrigada, Tom. Bom fim de ano para você e o nosso abraço enorme. Isabel, que é sócia aqui do Nova Manhã, sempre participa com a gente. Um beijo grande, um abraço para você.